Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus tem um chamado para você. Quantas pessoas já não viram isso de outras pessoas e se perguntaram, beleza, o que é que Deus tem realmente? O que é? A pessoa já falou que Deus tem um propósito, eu acredito nisso, mas que propósito é esse? Que chamado é esse? Como que eu respondo a tudo isso? É sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, sobre propósito, vocação e missão. Porque, gente, deixa eu te falar uma coisa, muitas pessoas, elas travam achando que o propósito que Deus tem para a vida dela se limita apenas a uma atuação dentro da igreja. E quando você não tem a oportunidade, por exemplo, de pegar o microfone e fazer algo para Deus, você acaba limitando e reduzindo aquilo que Deus tem para fazer em você e a partir de você. Porque você simplesmente acreditou que o propósito de Deus, que o chamado de Deus na sua vida está ligado a quatro paredes, que é dentro da igreja. Ah, porque meu pastor não me dá oportunidade, é porque essa igreja não tem oportunidade. Mas será que às vezes é dentro da igreja que Deus quer que você faça alguma coisa? Então, nesse vídeo, você vai entender que pode ser que aquilo que Deus tem para sua vida não está diretamente ligado a fazer algo dentro da igreja. E muito talvez você já esteja vivendo ou sendo empurrado para aquilo que você foi chamado para fazer. Durante muito tempo, houve-se um movimento na internet onde as pessoas falavam muito sobre você buscar o seu propósito. O que você foi chamada para fazer? Você tem que estar vivendo seu propósito, em busca de propósito, aquelas coisas todas. Talvez você seja essa pessoa que hoje ainda você não entendeu que você tem um propósito. Quando as pessoas falam assim, você tem um propósito, Deus tem um propósito na sua vida, aquela coisa toda. O que elas estão querendo dizer quando elas falam isso? Meu Deus do céu, quantas pessoas já me falaram isso, que Deus tem um propósito na minha vida. E é natural do ser humano, gente, você buscar um sentido para sua vida. É natural você buscar um propósito. E chega uma certa idade, eu tô com 32. Então, assim, chega por volta dos 27 anos ali, você começa a se questionar algumas coisas. O que Deus me chamou para fazer realmente? Será que isso aqui que eu tô fazendo é a vontade de Deus? E você começa a buscar isso, né, no Senhor, e às vezes você não encontra respostas. Por que você, às vezes, não encontra respostas? Talvez você está errando na forma de buscar esse propósito, porque você não entendeu de fato o que é o propósito. Então vamos lá, o que é o propósito? Deus, ele já fez o propósito antes da gente nascer. Antes da gente ser formado no ventre da nossa mãe, ele já desenhou o propósito. E qual que é o propósito, Thaís? Eu existo para glorificar a Deus. Ponto final. Todo ser humano, ele tem o mesmo propósito, que é glorificar a Deus. Então, se eu é para glorificar a Deus, meu propósito é esse, então não necessariamente aquilo que eu vou fazer está ligado a atuar dentro da igreja, por exemplo, segurando o microfone. Porque às vezes tem muitas pessoas que frequentam uma igreja, às vezes não vão ter a oportunidade de, por exemplo, pegar o microfone e elas acham que o chamado, o propósito está ligado a uma atividade dentro da igreja e muitas vezes segurando o microfone. Então, quando eu acredito nessa verdade, eu limito aquilo que Deus tem para minha vida. E eu limito a minha vocação e a minha missão. Então, agora você entendeu que propósito é glorificar a Deus e ponto final. Agora, como eu glorifico a Deus, Thaís? Como que eu vou glorificar a Deus? Aí entra a vocação. A vocação é a forma que eu respondo a esse propósito. E aí tá ligado a algo mais pessoal. Isso muda de pessoa para pessoa. Então, por exemplo, tem pessoa que foi chamada para ensinar, para liderar, outras para aconselhar, outras para comunicar, outras para empreender. Então, vocação é aquilo que eu fui vocacionado a fazer. Então, é a forma que eu respondo aquele propósito que é glorificar a Deus. Porque às vezes a gente separa muito. Eu já vi muito isso acontecer, gente. Eu dou aula na igreja onde eu faço parte e tem uma aula que eu dou lá que é sobre sua marca, seu legado. E tem um ponto que eu pego que eu falo assim, que não existe essa separação entre o sagrado e o secular. O meu trabalho não é secular, uma vez que eu entendo que eu fui chamada e vocacionada por Deus a glorificar a Ele naquilo que eu faço. Então, se eu não entender essa máxima, eu vou secularizar o meu trabalho. O meu empreender, a minha empresa, ou o trabalho que eu estou desempenhando ali para uma outra empresa. Que às vezes as pessoas, elas não entendem que o seu trabalho, ele também faz parte da missão que Deus te entregou, que é o terceiro ponto que eu vou falar aqui. A missão é o que Deus quer que eu faça agora, que é o meu campo de atuação. Então, quando você está ali empreendendo, falando com clientes, com fornecedor, cuidando do seu negócio, é o seu campo de atuação. Então, pessoas que estão ali, elas vão ser impactadas diretamente e indiretamente pela forma como você lida no dia a dia com o seu negócio.
Então, quando eu falo sobre glorificar a Deus dentro do seu negócio, não é aquele negócio que você fala assim, ah, eu vou ficar agora falando de Jesus, vou ficar colocando na música gospel ali para todo mundo ouvir de Jesus. Nem sempre isso acontece. Porque, imagina, o cliente ele chega na sua loja, você não sabe a fé que ele professa, se ele acredita realmente em Deus ou não. Aí você vai ficar forçando a pessoa a ouvir uma música, um louvor, ou ficar falando de Jesus o tempo todo. Então, como que ele pode ser impactado e como que você glorifica a Deus no seu negócio? Eu lembro muito do livro de Esther. O livro de Esther não tem a palavra Deus. Você não vê Deus sendo mencionado ali, mas você vê nas entrelinhas como que Esther se portou em todas aquelas situações. Então, trazendo para o seu negócio, como que você vai glorificar a Deus? Primeiro, pela excelência, a forma como você lida com o seu trabalho de forma excelente no atendimento, no ambiente, na experiência do cliente, nas suas palavras, na sua postura nas redes sociais. As pessoas, elas não são bestas. Elas conseguem ver quando tem algo diferente ali no seu negócio. A gente tem uma franquia de açaí e sorvete e tem pessoas que às vezes chegam lá no nosso ambiente e falam assim, nossa, aqui é um ambiente tranquilo, um ambiente de paz. Eles são muito impactados pelo ambiente de tranquilidade e também pela limpeza. Muita gente chega elogiando lá a nossa loja. Por quê? Porque é um ambiente impecável, impecável. As pessoas, elas, eu até brinquei esses dias, né? Que às vezes a gente tá tão acostumado a ir, por exemplo, num restaurante ou algum lugar ali, self-service, então um pouco meio estúdio, meio bagunçado, e tá tudo bem, você pega ali uma sujeirinha ali e tal, as pessoas às vezes se acostumam com uma sujeira. Aí quando você vai para um ambiente que não tem sujeira, que você vê, você bate o olho, você vê uma limpeza, uma organização, elas são impactadas. Então, o que que significa? A excelência. Então, você vai glorificando a Deus dentro do seu negócio nesses pequenos pontos. Quando tiver a oportunidade de falar de Jesus ou de liberar uma palavra, o Espírito Santo ele vai colocar no seu coração, como já aconteceu comigo várias vezes. Quando eu estava lá no açaí, ou então quando eu estava aqui, ó. Eu tô aqui no escritório, e ali naquela mesa, deixa eu virar aqui. Naquela mesa ali atrás, eu sempre me reúno com empreendedoras. E nas imersões do Missão e Marketing, eu explico muito essa questão de missão dentro do seu negócio. Além de estratégias de marketing também que elas aprendem para aplicar nos negócios delas. Então, o meu público praticamente são mulheres cristãs. E eu percebi no dia a dia como isso é impactante quando você entende que propósito é glorificar a Deus em tudo aquilo que você faz. Vocação é que Deus te vocacionou e tá ligado ao seu dom. E missão é o que Deus quer que você faça agora. Às vezes, a gente fica buscando um propósito, buscando glorificar a Deus ou fazer a obra de Deus dentro da igreja, quando às vezes Deus te chamou para fora. Porque a igreja é chamados para fora. É claro que tem as pessoas que vão ficar dentro da igreja, vão desempenhar papéis da igreja, vão servir na igreja, mas a grande maioria não vão ter. Mas eu quero abrir um parênteses, porque quando você começa a servir na casa de Deus de alguma maneira, ou na mídia, ou no som, de alguma maneira ali na cantina, não importa, você vai estar desenvolvendo, descobrindo em você dons, habilidades, talentos que têm a ver com a sua vocação. Então, esse ponto aqui é muito importante, você se envolver na igreja, não para você descobrir o seu propósito logo de cara, ou você achar que está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Às vezes aquilo é transitório e no caminhar e no servir você vai descobrir aquilo que Deus te chamou para fazer. Então, ensinar, comunicar, aconselhar, liderar, empreender, imagina que isso aqui é o tema macro. É um guarda-chuva, que então ele é o guarda-chuva maior. Aí dentro desse guarda-chuva tem como você comunica. É comunicação dentro da igreja? É a palavra de fato? É você ser um pastor que fala da palavra dentro da igreja? Não. É a comunicação nos negócios, o ensino. É ensinar dentro da igreja? Não, não é só dentro da igreja. Então, quando você entende o seu dom, você entende que não está ligado apenas dentro da igreja. Então, por exemplo, o dom do ensino. O dom do ensino são os mestres. Os mestres, eles realmente têm uma maestria em ensinar. Eles gostam de ler, eles gostam de buscar conhecimento, mas o ensinar não está ligado apenas à palavra, exclusivamente. O ensino, ele é muito mais amplo. É ensinar a educar filhos, é ensinar alguém a fazer algo, é ensinar alguém a palavra. Então você percebe que a vocação, o dom, ele é o guarda-chuva grandão, e dentro desse guarda-chuva tem as formas como você vai atuar, que aí já entra a missão. A missão é o que os céus quer que eu faça agora, nesse momento.
que já entra o campo de atuação. Porque quem tem a vocação, quem tem o dom, ela fica assim, igual um siri na lata, ela fica agoniada, porque ela precisa colocar para fora. Então você pode ensinar outras coisas de outras maneiras. Se você tem filhos, por exemplo, ensine seus filhos. Pratique o seu dom, a sua vocação, ensinando seus filhos a palavra de Deus, como eles têm que viver os caminhos do Senhor, instruindo eles. Quando eu entendo que o meu propósito é glorificar a Deus em tudo que eu faço, eu não preciso do microfone muitas vezes. Então Deus, ele tem um propósito sim na sua vida, que é glorificar a Deus em tudo aquilo que você faz. E agora, a sua responsabilidade é entender o como. Como Deus quer que eu glorifique a Ele. E você vai descobrir caminhando com Jesus todos os dias. E eu vou te falar uma coisa. A igreja é o ponto de partida para você descobrir os seus dons, seus talentos, suas habilidades. Independente se é aquele ministério que você vai querer servir, não tem muito a ver com aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas é caminhando, se desenvolvendo, porque quem não se envolve, não se desenvolve. Então, compartilha aqui comigo nos comentários se você já sabe qual que é a sua vocação, o seu dom, o seu chamado, a sua missão, ou se não, se através desse vídeo te ajudou a dar uma clareada, a dar um direcionamento, porque eu quero te conhecer. Então, um beijo e até o próximo vídeo.